Horas e 38 minutos, como você sabe, nós havíamos prometido, a gente tem feito aí uma tentativa de conversar com os senadores de São Paulo para tentar entender o que eles estão fazendo, como é que eles estão atuando no Senado Federal. Já conversamos aqui com o senador Marcos Pontes e agora, hoje, nós conversamos com o senador Alexandre Giordano. Bom dia, senador. Bom dia, Lupato ou Sabino? Obrigado, e exatamente, é o Vitor Lupato aqui e o Marco Antônio Sabino. Vitor Lupato, diz um oi aí, Vitor. Eu sou o Vitor Lupato. E eu sou o Marco Antônio Sabino. Prazer falar com vocês. Deixa eu começar perguntando para o senhor um tema que foge um pouco dessa sua atuação no dia a dia lá de Brasília, que é o seu apoio ao candidato Guilherme Boulos. O senhor apoiou Bolsonaro na última eleição presidencial. Não é um contrassenso agora apoiar Guilherme Boulos? É só uma questão de empatia pessoal com o prefeito Ricardo Nunes, uma vez que o senhor é do MDB e ele também é? Sabino, só para começar aqui, dar um bom dia para todos os paulistas e paulistanos. Sempre agradecer a abertura aí para a gente falar, agradecer ao amigo Johnny, o Paulo Saad, meu amigo Beto Saad também. Para responder a sua pergunta, não existe contraponto quando você faz o bem para o povo paulista, né? Para o povo paulistano. Então eu estou questionando a questão administrativa, tá? Eu acreditei no projeto na época, em 2017, no projeto Bolsonaro. Acreditamos e ganhamos a eleição junto ao falecido Major Olímpio. E depois disso eu não concordei com o tipo de administração que o governo teve e me desliguei ao governo. Né? Desliguei ao governo e, mesmo assim, votei em matérias importantes para o nosso povo brasileiro. Falando de São Paulo, agora que eu estou apoiando a campanha do Guilherme Boulos, eu acho que os ideais do Guilherme, quanto ao povo, são muito, muito além da conta de Ricardo Nunes. Por isso que eu me engajei na campanha do Boulos. Pelos ideais dele, ele conhece o povo, ele conhece gente, conhece moradia, conhece saúde, conhece a necessidade do povo paulista. E eu conheço os ideais. Eu fui muito amigo de Bruno Covas, muito amigo de Bruno Covas. Então eu conheço que Bruno Covas queria para a capital, ele queria para São Paulo. Ele gostava de gente, o Bruno gostava do povo, gostava do pessoal da periferia. Não só investia no quadrilátero, ele investia na periferia, ele gostava da periferia. Infelizmente, quando ele começou a atuar na sua gestão, que ele foi eleito realmente pelo povo, ele veio a falecer. Então, veio ao encontro eu conhecer uma pessoa que tinha os ideais de Bruno Covas. Boulos tem os ideais de Bruno Covas, as ideias são muito parecidas. E quais são os ideais, então, que o senhor apoia em relação ao Guilherme Boulos e não concorda em relação ao atual prefeito Ricardo Nunes? É simples. A infraestrutura da cidade, que você passa avenidas interditadas, ruas interditadas, e a saúde precária, a educação está precária, a moradia está precária, assistencialismo nos hospitais está precário, falta remédio. Está faltando muita coisa na periferia. E se gastando bilhões em infraestrutura. Bom. E ainda sem ter parâmetro de projetos. Estão fazendo tudo... Eu nunca vi fazer tanta obra emergencial. São 4 bilhões de obras emergenciais sem projetos. Senador, e no que diz respeito à sua atuação, mudando de assunto agora, já está clara a sua posição em relação à eleição municipal, a gente tem tido pouca notícia dos senadores por São Paulo, né? A gente lê noticiário todos os dias e a gente não vê ali um senador por São Paulo, presidente de uma comissão, ou noticiado pela imprensa, mas pode ser uma falha da imprensa, por isso que a gente não quer entrar no mesmo tipo de erro e trazer aqui e dar oportunidade para o senhor dizer um pouquinho o que o senhor tem feito lá no Senado Federal por São Paulo, por favor. Só para você ter uma ideia, agora no começo de 22, eu fui até procurado pela Prefeitura de São Paulo, pelo prefeito de São Paulo, tá? O próprio Ricardo Nunes me procurou, que ele queria subsidiar os idosos acima de 65 anos com recursos federais, que o recurso municipal não estava aguentando a gratuidade dos idosos acima de 60. Eu abracei essa causa, fui relator desse projeto, dessa PL, fui relator
e foi aprovada por unanimidade no Senado pela minha relatoria. Foi aprovado aqui no Senado o repasse do governo federal aos municípios, aos idosos. Então, isso foi um ganho muito grande para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, que eu fui o relator. Mas eu fiz um empréstimo muito difícil de ser aprovado aqui no Senado Federal, um empréstimo para fazer o programa de melhoria da mobilidade urbana do corredor Aricanduva. Eu fui o relator na CAI, um empréstimo de 97 milhões de dólares para ser feito esse corredor. Aprovei de manhã na CAI. Na tarde, conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, que na hora colocou em votação em plenário. Eu aprovei em um dia o empréstimo de 97 milhões de dólares para o corredor Aricanduva. E veio participando das principais comissões aqui no Senado. CCJ, CAI, CAS e Meio Ambiente. Totalmente ativo, atuante. Às vezes não tem repercussão, como você mesmo falou, Sabino, para a imprensa não divulgar. Mas eu estou fazendo o meu papel. Eu não tenho aquela mania de colocar tudo na rede social, tudo no YouTube, tudo no TikTok, ficar fazendo propaganda daquilo que eu faço. Porque eu enxergo a minha função de senador da República em executar, em fiscalizar, legislar e não ficar fazendo propaganda e divulgação. Eu acho que o efeito de ser aprovado, eu acho que é o maior efeito para o bem do nosso povo paulista. É por isso que a gente trouxe essa oportunidade aqui para os senadores, para não cometer o mesmo erro que a imprensa em geral e entender o que os senadores estão falando, como o senhor mesmo explicou, Lopato. Senador, o senhor tem menos tempo do que os demais dentro da casa porque assumiu após a morte do então senador Major Olímpio. Ele foi eleito. Marcos Pontes, que hoje também é senador eleito, mas tinha se transformado em ministro, era o primeiro suplente, o senhor era o segundo suplente, assumiu com menos tempo. Eu lembro que logo que entrou, surgiu uma proposta do senhor chamada Bolsa Sopão. Em que pé está? Ainda existe esse projeto? Esse projeto, é incrível que pareça, ontem eu estava discutindo com o governo esse projeto, né, a gente implantar ele como case no CEAGESP. É um projeto muito bom é um case para o país inteiro, né? Porque a gente tem o maior centro de distribuição da América Latina, o CEAGESP de São Paulo, que resulta em toneladas de legumes e verduras, frutas, no final do seu dia, né? Então não compensa o concessionário levar embora aquela fruta, aquele legume, se pode apodrecer, né, no dia seguinte. Então ele deixa a despensa na caçamba. O meu projeto Bolsa Sopão é pegar esse resíduo e já picar ele, transformar ele em cortes e já congelar. Fazer sopas congeladas e fazer também vitaminas congeladas, porque a gente consegue dar uma maior durabilidade no produto. E fazer as doações nas comunidades que necessitam disso. Né? Então a pessoa, vamos supor, você deu um pacote, 4, 5 pacotes de sopa congelada. A pessoa sentiu a necessidade de não ter o que comer, ela esquentou aquela sopa, ela esquentou aquela sopa congelada, ela tem um alimento para comer. Isso são desperdiçados muitas toneladas por dia. Eu venho alinhando isso com o governo do nosso presidente Lula aceitou muito bem essa minha ideia, que isso vem lá de trás, tá? Aceitou muito bem a ideia, e nós estamos fazendo de tudo agora para o segundo semestre desse ano colocar em prática o Bolsa Sopão. Senador, juntando os dois assuntos, né? O primeiro que a gente falou do seu apoio a Boulos e a sua atuação no Senado, que foi o segundo assunto, eu pergunto, essa aproximação com o Boulos significa também uma aproximação com o presidente Lula, o senhor que apoiou o Bolsonaro ou não? Total. Estou totalmente no apoio ao governo do presidente Lula. Porque o que acontece? Eu tenho uma linha, Lopato, né? Sabino. Sabino, eu tenho uma linha de trabalhar em paz com o governo atuante, tá? Por que trabalhar em paz com o governo atuante? Como é que eu consigo ajudar o meu povo paulista, o meu povo paulistano, se eu não tiver uma boa relação com o governo? Como é que eu consigo as emendas? Como eu consigo aprovações de obras?
com o próprio governador Tarcísio, que hoje é uma oposição ao governo Lula. O que o governo Tarcísio me pede, empréstimos e aprovações, eu sou o relator. Eu sou o relator, aprovo, faço a mesma situação que estivesse fazendo para qualquer outro tipo de partido. Então, eu não sou muito preocupado Mas o senhor é bolsonarista ainda? O senhor é bolsonarista ainda? Não sou bolsonarista. Não é mais? Eu nunca fui bolsonarista. Mas você apoiou o ex-presidente Bolsonaro na última eleição? Eu apoiei o presidente Bolsonaro na última eleição, trabalhei na coordenação da campanha do Bolsonaro no estado de São Paulo com o Gustavo Bibiano, como agora, na última eleição para o presidente da República, estive também na organização e ajudando também na campanha do presidente Lula. E fomos vitoriosos e ganhamos a eleição para a presidência da República. Por isso que eu consigo muitas coisas dentro do governo com mais facilidade. Porque realmente eu pego os documentos na minha mão e vou bater em cada ministério pedindo as aprovações. Eu tenho mais de 300 milhões de reais de emendas dadas aos nossos hospitais do estado de São Paulo. Mais de 300 milhões de reais em pouco tempo, doado aos nossos hospitais, às nossas santas casas de São Paulo. Então, quando você converge com um governo atuante, você consegue uma facilidade para você conseguir dialogar a necessidade da sua cidade, do seu povo. Agora, senador, o senhor já foi do PSL, certo? E, inclusive, em 2018, surgiu como um dos empresários que ajudou com dinheiro, com verba, para que o PSL fosse o partido que o então candidato à presidência Jair Bolsonaro concorresse essa disputa. Agora o senhor mudou para o MDB e apoia um concorrente do Ricardo Nunes, que é do MDB, à Prefeitura de São Paulo. O senhor deve mudar de partido também? Não, só para deixar claro, eu nunca ajudei a campanha do Bolsonaro em dinheiro, tá? Só para deixar claro que eu nunca ajudei em dinheiro, tá? Eu ajudei com coordenação, com alguns espaço físico que eu tinha mesmo na época que a gente fazia reuniões no meu espaço físico, mas eu nunca ajudei o PSL ou a campanha do presidente Bolsonaro com valores, tá? E o senhor deve mudar de partido ou continua no MDB? Eu continuo no MDB. Eu respeito muito o presidente Baleia, respeito muito o meu líder Eduardo Braga, respeito demais o ex-presidente Michel Temer, né, que inclusive me levou ao MDB. Respeito demais. Estou no MDB por o MDB ser um partido democrático, de eu poder apoiar o Guilherme Boulos. Então, assim, estou apoiando o Guilherme Boulos dentro do MDB porque é um partido democrático. Eu nunca recebi nenhum tipo de represália sobre esse assunto. Nunca, nenhum momento, nenhuma manifestação de desgaste com os líderes do partido. Senador, me permita uma pergunta, não quero parecer grosseiro, mas me permita uma pergunta, por favor, que é a seguinte: a gente não tem visto o candidato Guilherme Boulos ao seu lado de maneira explícita, o senhor não tem falado nos eventos, pelo menos que eu saiba, o senhor não tem sido um protagonista ali na campanha de Boulos. O senhor acha que Boulos está meio que escondendo o senhor da campanha pelo seu passado bolsonarista? Não, eu acho... eu só estive, acho que, 2 eventos com Boulos aberto ao público. Um foi na Vila Maria, com empresários da Vila Maria, foi no Clube da Vila Maria, inclusive nunca tinha entrado um candidato de esquerda na Vila Maria, o Boulos foi o primeiro. Os empresários gostaram muito do discurso dele pessoal. E estamos acabando com esse rótulo que colocaram com o Boulos. O Boulos é invasor de casas. Eu quero que me ligue alguém aqui para mim e fala que casa que ele invadiu, porque até agora eu não vi que casa de quem ele invadiu. Eu nunca vi o Guilherme Boulos invadir a casa de ninguém. Então o rótulo que colocaram nele, que eu tô fazendo reuniões, só eu e um grupo de empresários, grupo de comerciantes, pessoal ligado mais ao centro, e eu quero saber quem me denuncia que o Boulos invadiu alguma casa até hoje. Tá? Então, é nessa linha que eu estou no Boulos. Eu faço a minha linha de bastidor, reuniões particulares. Eu não estou preocupado em subir em palanque de Boulos e com certeza, eu te falo, né,
O Boulos jamais está me escondendo em nenhum momento. Ao contrário, ele me convida muito para estar com ele nos palanques, só que a minha vida aqui no Senado da República em Brasília me ocupa bastante. Quando eu estou em São Paulo, também eu fico muito ocupado nas minhas reuniões separadas do palanque do Boulos. Mas não, a nossa relação ela é explícita, ela nunca não é escondida. Senador, pois não. Não, eu só queria saber se o senhor que chegou ao Senado como suplente deve concorrer à eleição para tentar mais um mandato aí no Senado? Provavelmente não, né? O não é muito negativo, mas eu não tenho intenção. Eu tenho intenção de deixar uma história, um legado de muitas emendas, muita construção de muitos hospitais, muitos colégios, dar uma infraestrutura ao povo paulista, ao povo de São Paulo, e não ficar fazendo politicagem eleitoreira para ser bonzinho para um, bonzinho para o setor Y, e não fazer nada para ninguém só por causa de votos. Então eu prefiro ficar engajado na parte aqui no Congresso de aprovações, de emendas e fazer o bem independente de voto. Senador Alexandre Giordano, nessa série que nós estamos promovendo de conversas com os senadores da República, já conversamos com o senador Marcos Pontes, hoje com o senador Alexandre Giordano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Sabino. Obrigado, Lupato. Um forte abraço a todos. Obrigado, senador.